Olá a todos, muito boa noite. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho. Estamos aqui hoje, numa substituição, para estudarmos o nosso Livro dos Espíritos. Um capítulo muito importante, o capítulo número 1, o primeiro capítulo do nosso livro, falar sobre Deus. Eu achei que seria muito complicado, porque são pouquinhas perguntas, né, que eu tenho aqui. E aí, o tempo seria muito tempo sobrando, então. E aí eu lembrei que na evangelização infantil a gente teve um projeto onde a gente estudou Deus um ano inteiro. E não faltou assunto, muito pelo contrário, faltou tempo. Se desse, a gente continuaria no ano seguinte. Então a gente tem muita coisa para falar, muita coisa. E o tempo é curto. Na verdade, não vai sobrar, vai faltar tempo. Mas antes de fazer a nossa reflexão, né, juntos aqui, vamos fazer a nossa prece para nos ligarmos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais da nossa casa. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino Mestre, amém. Queridos e bondosos amigos e trabalhadores da nossa casa do caminho, pedimos a proteção, o amparo, as bênçãos, não só para esse estudo, Senhor, mas para o nosso planeta, para todos nós que estamos aqui nesse momento. Que as suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. Que assim seja, Jesus. Assim seja, Senhor Deus. Graças a Deus. Muito bem. A gente vai falar, então, sobre Deus. Mas antes de falar um pouquinho sobre Deus, eu queria trazer para vocês uma experiência, rapidamente. Quando eu entrei para a doutrina espírita muito nova, né, ainda pré-adolescente. E aí, eu vinha de uma outra religião porque eu tinha muito contato. Assim, a relação era eu, Deus e eu, Jesus, Deus, Jesus. E na doutrina espírita, quando eu fui aprofundar os meus estudos, eu percebi que existia uma escala espírita, que existia a perfeição relativa, que existiam os espíritos puros. E meio que quebrava um pouco essa relação que eu antes tinha com Deus. E aí eu fui parar na sala do Dr. Erno, muito triste, assim, querendo sair da doutrina, porque eu queria estabelecer novamente esse vínculo com Deus, essa intimidade com Deus. E aí eu falei, doutora Erno, não é que eu não goste do Senhor, não é que eu não goste dos espíritos, não é que eu não acredite em vocês, que vocês podem me ajudar. Mas na hora do desespero, a minha oração, ela vai direto para Deus. E eu sei que não é assim, ou não deveria ser assim. Eu muito ingênua ainda, né? Vamos dizer assim. E aí o Dr. Erno trouxe uma resposta incrível para mim. Ele falou que a minha ligação com Deus dependeria de mim. E eu estou trazendo isso para vocês porque foi uma resposta que, assim, que eu acho que serve para todos. A minha ligação com Deus dependeria de mim. Como assim? Vai depender da sua fé. Vai depender da sua unção. Se você fizer uma prece fervorosa, naquele momento de dor, ela vai romper os céus como um rojão e chegar a Deus. Mas saiba que se ela não chegar, nós espíritos estaremos aqui para levá-la para Deus. E eu achei aquilo a melhor explicação do mundo. Eu entendi a bondade de Deus, a bondade dos amigos espirituais, a bondade de Jesus.
quando Ele diz que ninguém vai ao Pai senão através dEle, porque Ele quer estar ali, nos guiando, nos ajudando, nos orientando, direcionando o caminho. Ele não é um empecilho. Os amigos espirituais não são empecilhos, são apenas instrumentos de Deus para nos ajudar. E eu guardei esse ensinamento no meu coração e faço uso dele até hoje. Mas então vamos lá. Falar de Deus é muito bom. Falar de Deus é a gente criar essa intimidade. É isso que eu queria hoje conseguir com vocês. Trazer para vocês também restaurar, habilitar essa intimidade com Deus, com o nosso Criador. Então vamos para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos aqui. O que é Deus? Kardec pergunta para os Espíritos e os Espíritos respondem para ele. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vejam vocês, ele não perguntou quem é Deus. Ele não humanizou Deus. Ele não fez o que a gente costuma fazer. Botar nossos defeitos, nossas qualidades, nossas características em Deus. Ele perguntou o que é Deus. E aí a gente percebe, na resposta dele, a grandiosidade de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, ele é a causa de tudo. Tudo que existe é gerado por Deus. É consequência de Deus. Nós, a natureza, o universo, tudo, somos criados por Deus. E aí ele vai falar disso mais adiante. Mas eu estou querendo trazer aqui para vocês, vou dar uma pausazinha aqui, e vou falar um pouquinho para vocês que Jesus, ele traz para a gente esse Deus diferenciado. Mas mesmo antes de Jesus, a gente já tem lá alguns relampejos de uma ideia, mesmo na época onde se tinha um Deus cruel, um Deus de justiça de olho por olho, dente por dente, um Deus punitivo. A gente já tinha algumas ideias desse Deus que a gente vai estudar hoje. Esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade, infinitas. Então a gente tem lá em Isaías, capítulo 64, item 8, ele diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Então, Isaías já percebe Deus Pai Criador. Isso que a gente está estudando aqui hoje, tanto tempo depois, lá atrás ele já conhecia, ele já entendia. E aí a gente tem Salomão nos Salmos, capítulo 103, versículos 13 e 14. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Então a gente vê aí que Deus, assim como um pai na terra, intercede pelo seu filho, tem compaixão quando o filho está sofrendo, Deus, que é infinitamente bom e justo, muito mais do que um pai imperfeito aqui da terra, Ele tem compaixão de nós. Ele sabe que nós fomos criados por Ele, a forma que fomos criados, e que somos pó, somos coisa insignificante. Insignificante de certo modo, mas extremamente significantes para Ele.
extremamente importantes para Ele. Cada um de nós, seus filhos, e a sua criação. E aí a gente tem Mateus, aí já é Jesus falando para a gente. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48, ele diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Jesus já dá a dica para a gente do trajeto que a gente precisa e da nossa meta. A gente hoje fala muito de meta em empresa, meta de venda, meta de emagrecimento. E a nossa meta espiritual? Jesus já fala lá: sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E ele fala novamente de Pai. Ele se refere novamente a Deus como um Pai. Cabe aqui a gente entender que a gente vai ter a perfeição relativa, né? A gente não vai ter uma perfeição exatamente igual a Deus, porque Deus é um ser criador. Nós somos as suas criaturas. E a gente tem em João ainda, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha isso, gente. Tem uma musiquinha na evangelização infantil, que eu não vou cantar aqui para vocês, porque senão vocês vão parar de ouvir agora esse estudo, mas ela diz assim: eu sou importante, sou filho de Deus e sei do amor imenso dele por mim. Isso me faz tão feliz. Deus tem um plano para mim. Não importa onde eu esteja, eu sei que Deus cuida de mim. E por aí vai. Depois, quem quiser, busca a musiquinha. É Filho de Deus o nome. É muito bonita. E traz a importância já para essas mentezinhas singelas. Informação. A gente tem na evangelização hoje, antigamente, a partir de 3 anos você aprendia essas coisas. Hoje, a partir de 0 anos. Se ainda não tem nem um mês, você já vai para a evangelização. A gente tem criança lá que já começa a aprender sobre Deus. E aí você fala assim, mas adianta? Não está entendendo nada. Sim, adianta muito. Porque o Espírito voltou agora, está fresquinho. Está com tudo ali vívido. O trabalho da gente é só de relembrar tudo aquilo. Reforçar. E aí eles entendem desde cedo que somos filhos de Deus. Somos importantes para Deus. Que Deus cuida de nós. E a gente esquece, quando a gente cresce, a gente esquece desse detalhe. Que Deus está cuidando de nós. Que Deus é nosso Pai. Quando a gente passa pela dor, então, a gente esquece completamente isso. A gente acusa Deus, né? A gente acha que a culpa é de Deus. A gente se revolta contra Ele. Ou a gente acha que Deus é injusto. Por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? E a gente não faz a perguntinha mais simples e mais importante para a nossa virada, que é no meio do sofrimento a gente parar e pensar: meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? O que essa dor quer me ensinar, quer me mostrar? Qual é o ensinamento que eu preciso tirar dessa situação? A gente não faz isso. A gente reclama, a gente esbraveja, a gente murmura, mas a gente não faz essa pergunta que vai ser importante para a nossa reforma íntima. A palavrinha que a minha amiga disse, fala muito e não é à toa. É nesse momento a gente parar e refletir, ao invés de se desesperar, e refletir o que eu preciso aprender, o que essa dor quer me mostrar.
Porque com certeza vai ter um amigo espiritual ali, instrumento de Deus, que está doido para te fazer enxergar alguma coisa, mas que para a gente é mais fácil se desesperar, culpar o universo, culpar a Deus às vezes. Mas se a gente fizer isso, a gente vai começar a entrar no caminho da nossa reforma íntima, da nossa transformação. Então cabe a gente parar e pensar agora também o que essa pandemia quer mostrar pra gente. Será que é Deus que é injusto, que não está olhando por nós, que piscou? Ou será que a gente precisa fazer essa pergunta? O que a gente precisa mudar? Porque eu mudando alguma coisa aqui, ó, pequenininho em mim, eu trabalho para a transformação do planeta. Mas eu não sou nada. Mas eu sou parte do todo. E cada um trabalhando um pouquinho, melhorando um pouquinho, o planeta vai melhorar. A obra de Deus vai estar, a vontade de Deus na obra dele vai estar se fazendo. Porque a vontade de Deus, gente, não é que a gente sofra. Esses dias o Dr. Herman falou isso. Não é a vontade de Deus que a gente sofra. A vontade de Deus é que a gente seja perfeito, é que a gente evolua, é que a gente caminhe. Mas não é que a gente sofra. Só que Ele deu livre-arbítrio pra gente. E a gente escolhe ir pela dor. Evoluir pela dor, não pelo amor. Então Deus permite, através da sua vontade, Ele permite que a gente aprenda pela dor, porque nós escolhemos isso. Mas Ele não se furta de nos ajudar, de nos orientar, de estar com a gente o tempo todo. É porque nós estamos com os nossos óculos embaçados. Embaçados pela reclamação, embaçados pela preocupação, embaçados pelo negativismo. Um monte de coisas boas acontecem no nosso dia. O nosso corpo, a obra perfeita de Deus, está aqui funcionando. E a gente só reclama do carro que não ligou, do tempo que está calor, esse calor absurdo no Rio de Janeiro. A gente tem 1000 motivos, a gente encontra 1000 motivos para reclamar. E se deixar, a gente reclama o dia inteiro. Mas a gente não para agradecer. A gente só se percebe que a gente está respirando quando a gente tem um problema. E aí a gente vê como era bom respirar. A gente só para prestar atenção que a gente tem um coração batendo aqui, trabalhando incansavelmente, quando a gente tem uma arritmia, quando a gente tem algum problema aí, a gente, meu Deus, em momento nenhum da minha vida eu parei para agradecer a Deus. O meu coração está funcionando perfeitamente. Eu parei para agradecer pela natureza que me cerca, pelas coisas maravilhosas que chegam para a gente, mesmo dentro dos problemas. É alguém que liga para a gente com uma palavra amiga. É um livro que chega para a gente. É uma ajuda financeira que chega que a gente não estava esperando. São tantas as formas que Deus encontra de nos ajudar que a gente não agradece. E a gente nem se percebe, o que é pior. Aí o que acontece? A gente só vai perceber quando a gente perde. Quando a gente perde a capacidade de respirar bem, aí a gente, meu Deus, eu respirava bem como era bom. E aí a gente vai valorizar. Às vezes. Então a gente tem que mudar o nosso olhar.
a gente tem que começar a agradecer mais, a contemplar a criação, a contemplar o nosso corpo como criação de Deus, como instrumento para a nossa evolução. A gente precisa fazer isso. Isso é muito importante para nos fazer o quê? Nos ligarmos a Deus, entrarmos em conexão com Deus, seja através dos amigos espirituais, seja através de Maria de Nazaré, seja através de Jesus, seja tentando numa conexão desesperada direta. Não importa. Mas nesses pequenos momentos que a gente para agradecer, para reconhecer tudo que Ele faz por nós, nós estamos nos ligando a Ele. Isso é muito importante da gente pensar. E aí a gente finaliza aqui com Jesus, através de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 11, ele diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, a gente tem aquele itemzinho, né, que fala assim: pedi e obtereis. Vamos pedir, vamos nos ligar a Deus, mas não só para pedir, não. Como a gente viu, se o filho pede pão, ele não vai dar pedra, o filho pede peixe, não vai dar serpente, que Deus, se a gente pedir ajuda, se a gente pedir coisas boas, com certeza que Ele vai nos mandar. Aliás, Ele já está nos mandando o tempo todo sem que a gente perceba. Ele está nos mandando o tempo todo sem que a gente precise pedir. Ele está ali, ó, nos amparando, nos sustentando. A gente que não presta atenção, a gente que não vê. Tem a historinha, deixa eu ver pela hora se dá tempo de falar. Eu vou de repente me estender um pouquinho mais do horário, porque vale a pena essa historinha. Um rei que tinha os seus servos lá, e ele sempre sai para caçar. E um dos servos dele sempre diz: tudo que Deus faz é bom. E aí o rei numa caçada, perde o pedacinho do dedo dele. Ele fica muito revoltado e ele vira para o servo e fala: mas servo, como você diz que tudo que Deus faz é bom? Se eu perdi, Ele permitiu que eu perdesse um pedaço do meu dedo. E o servo diz: o rei, tudo que Deus faz é bom. E aí o rei fica revoltado com aquela resposta, manda prender o servo, e o servo fica preso por muito tempo numa masmorra. E aí o rei continua as suas caçadas. E numa das caçadas do rei, ele é capturado por selvagens, canibais. E ele está lá sendo preparado em sacrifício, para ser sacrificado para os deuses dos selvagens, quando de repente um dos selvagens percebe que o rei não tem um pedaço do dedo. E aí eles desistem de sacrificar o rei porque não poderiam oferecer um sacrifício com um objeto imperfeito. E libertam o rei. E aí o rei entende o que o servo tinha dito para ele. Ele entende que Deus foi bom para ele quando ele perdeu o dedo, porque se não fosse ele ter perdido aquele dedo, ele seria morto ali no sacrifício. E aí ele chega no rei e manda chamar o servo e fala: servo, você tinha razão, eu só não entendo uma coisa. Como é que Deus é bom se eu fui tão injusto com você? Você ficou esse tempo todo preso na masmorra, sendo que você estava certo, você foi injustiçado. E aí o servo responde para ele: meu filho, tudo que Deus faz é bom. Se eu estivesse solto, eu estaria lá, nessa viagem, com o Senhor. E quando os selvagens percebessem a falta do seu dedo, eles iriam pegar a mim para sacrificar no seu lugar. Então, tudo que Deus faz é bom. E aí a gente precisa aprender, com essa parábolazinha, a termos esse olhar, essa confiança e essa gratidão, porque mesmo as coisas que aparentemente são ruins na nossa vida,
Lá na frente a gente vai entender. Se ali naquele momento a gente não está entendendo, então vamos perguntar, Senhor, o que essa crise renal quer me mostrar? Está doendo muito, está desesperado, mas vamos parar um segundo. E vamos perguntar, Senhor, o que ela quer me mostrar? Com certeza a gente vai ter a resposta. E aí a gente para desse olhar de reclamar, porque o político fez isso, porque eu não sei o quê. E vamos olhar para as coisas boas que Deus está providenciando o tempo todo para a gente, suprindo a gente de tudo, abençoando a gente, segurando a gente no colo para a gente passar para aquela prova, através de Jesus. E a gente continua clamando e não percebendo nada. Nenhuma dessas ajudas, desse vínculo que Deus está fazendo com a gente o tempo todo, que a gente não se percebe. Mas vamos lá. E na pergunta 2, ele diz assim, o que se deve entender por infinito? E já vou responder a 2 e a 3 juntas por causa do horário. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Na pergunta 2, ele responde que infinito é tudo que não tem começo nem fim. E na pergunta 3, quando ele pergunta se Deus é o infinito, ele responde assim, definição incompleta, pobreza da linguagem humana. Deus é infinito em suas perfeições. Ele é infinitamente bom, ele é infinitamente justo, ele é infinitamente misericordioso. Ele é infinitamente Pai, Criador de todos nós. Então, essa é uma das características de Deus, não a definição de Deus. E aí ele vem aqui para provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar provas da existência de Deus? Gente, a gente estuda isso, meu óculos está quebrado, meu outro eu deixei na casa da minha mãe. Eu tô com esse quebradinho aqui que tá me ajudando. Não se importem muito não, me desculpem. E aí a gente estuda isso com uma criança. As provas de existência de Deus. Tudo. Ele diz assim, ó, não há efeito sem causa. Então, se existe um efeito, a obra da criação, né, a natureza, o universo, tudo isso, existe uma causa. E se a causa não está no homem, está fora dela, está fora dele. Então está numa inteligência superior, né? E ele responde aqui assim, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão lhe responderá. Ora, se não foi o homem que criou, gente, vamos pensar no universo, nas leis que regem o universo, nas leis que regem o nosso planeta. Não tem uma folha que caia que Deus não saiba. A gente usa muito isso. Mas a folha cai. Por que a folha cai? Porque existe a lei da gravidade. Criada por quem? Por que a folha não flutua? Nós temos leis que regem o nosso mar, que não invade além do necessário. Então nós temos muita coisa que o homem não tem capacidade de gerir, que o homem não tem capacidade nem de entender, mas que se está fora do controle do homem, da capacidade de criação do homem, quem criou? É só a gente pensar. Aí ele vai lá buscar nos selvagens, ele fala assim, que dedução pode se tirar do instinto, do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus. E ele diz, a de que Deus existe. Pois de onde se viria esse sentimento se não tivesse uma base? Então a gente vê em todos os seres, esse sentimento inato, como se fosse uma marca, um carimbo na gente, e que a gente busca.
esse nosso Pai, essa ligação. Uns buscam com chá de cogumelo, outros buscam com um amuletozinho, um amuleto, outros com uma carranca na porta para proteger a casa, outros admirando o pôr do sol. Tudo isso é o quê? Uma busca dessa divindade, por essa divindade, uma busca por Deus. E aí ele pergunta aqui, será que isso não foi trazido, não foi colocado por estudos, né? Por uma coisa adquirida através de estudos, de um falar para o outro? Ele diz que não. Porque diferente das ciências que a gente precisa aprender para poder tomar conhecimento, então eu preciso ir para a escola para entender matemática, aqui, mesmo quem nunca aprendeu, mesmo quem nunca tomou conhecimento de Deus, tem esse sentimento dentro de si. Tem essa necessidade, é mais do que ter um conhecimento, é uma necessidade. Tem pessoas que vivem angustiadas. Por quê? Porque vivem nessa busca de entender Deus, e aí vai buscar nas formas mais difíceis. Às vezes os jovens, os adolescentes estão ali numa busca de entender tudo isso e acabam buscando isso o quê? Nas drogas, esse contato com Deus. Está procurando da forma errada, mas muitas vezes estão procurando. E aí lá no item 7 ele diz assim: pode-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Isso a gente tem lá nos filósofos pré-socráticos, muito antes de Sócrates. Todos os filósofos buscavam isso, encontrar a causa primária de todas as coisas. E aí uns achavam que era na água, outros achavam que era no fogo, outros achavam que era no ar, nos números. Mas que alguma coisa teria criado tudo isso que existe aqui. Uma coisa era compreendida já lá atrás, que não era o homem, que estava fora do homem. Mas eles buscavam no elemento primordial, no elemento gerador. E não é nesse elemento gerador que está a resposta. Porque esse elemento também foi gerado. Então, se a gente tem o fluido cósmico universal gerando vida, gerando orbes, gerando várias coisas, o fluido cósmico universal foi gerado por Deus. As moléculas, os elementos que a gente tem no planeta foram gerados por Deus. E aí ele vem complementando aqui. Essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. É isso que eu acabei de falar. Então, existem os elementos primordiais. A ciência já está falando de antimatéria, né? A gente tem uma série de estudos aí para chegar nesse elemento primordial, tentando chegar nesse elemento primordial. Mas se chegando nesse elemento primordial, não vai se chegar à causa, que é o quê? Deus, que é o gerador de tudo. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão, entender Deus, entender o Criador, entendendo, respeitando, valorizando a sua criação. Aí a gente tem lá na pergunta número 8, ele diz assim: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Gente, o acaso não existe.
É o que os espíritos respondem. O que é o acaso? Nada. Nada é por acaso. Estava conversando com uma pessoa que perdeu uma filha. E ela conseguiu construir uma coisa muito legal. Não foi por acaso que ela perdeu a filha. O fato dela ter perdido, entre aspas, a sua filha, fez ela passar por muitos aprendizados e que hoje ela está podendo ajudar muita gente. O fato dela ter perdido, entre aspas, a sua filha, perdido porque ninguém está perdido, né? Entre aspas, porque ninguém está perdido. A gente apenas se distancia momentaneamente. Mas o fato dela ter perdido a sua filha trouxe a oportunidade de uma outra criança receber todo aquele amor que ela tinha para oferecer, todos os direcionamentos que ela precisava. Então, nada é por acaso. Outro dia eu estava aqui, na minha casa, nos fundos, e de repente veio um pôr do sol lindíssimo. Eu abri a porta, tinha um pôr do sol lindíssimo, uma coisa incrível. Que eu fiquei assim, parecia uma coisa mágica. Eu queria tirar foto, mas a foto não iria mostrar toda a beleza daquele momento, toda a magia daquele momento. E aí eu pensei assim, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui do meu lado, porque meu pai adora tudo que é. Ele contempla muito a natureza, ele contempla muito a beleza da vida, esses momentos assim, espetaculares. Ele curte muito tudo isso. E nesse momento eu pensei, eu queria tanto que meu pai estivesse aqui, caramba. De repente a campainha tocou, eu achei que era a farmácia. Quando eu fui atender, era o meu pai, trazendo a doação de leite lá das crianças que ele conseguiu com alguém. Muito bem. Falei, pai, você não vai acreditar, eu acabei de pensar em você. Vem cá ver uma coisa. E aí meu pai foi ali fora comigo e a gente ficou junto assim, contemplando aquele momento espetacular da criação divina. E eu fiquei muito feliz, primeiro por estar presenciando aquela beleza toda que Deus coloca pra gente que a gente nem se dá conta. E segundo, porque o acaso trouxe meu pai para presenciar aquilo comigo, para compartilhar daquele momento comigo. Então, gente, não existe acaso. Não é por acaso que alguém liga para você numa hora que você precisa. Não é por acaso que chega uma ajuda para você. Não é por acaso que você encontra uma pessoa com uma necessidade. Tudo isso é obra da vontade de Deus, querendo ajudar, ou a nós, ou a outro filho seu. E aí vamos continuando. Falamos do acaso aqui, a harmonia existente no universo patenteia combinações, desígnios determinados, por isso mesmo revela um poder inteligente e não o poder do acaso. Né? A perfeição. Não foi por acaso que uma molécula de hidrogênio se combinou com duas de oxigênio? Não, ao contrário. Duas de hidrogênio com uma de oxigênio, olha aí eu precisando de química, e formaram a água. Não foi por acaso que se formou o ferro, não foi por acaso que se formou o potássio. Não. É a obra de Deus. Uma obra pensada, elaborada, com todo amor a todos nós. Então, realmente não temos de acaso. Ele fala aqui no finalzinho, ele diz assim, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema? E aí a gente já mais do que respondeu, os espíritos coitados, Kardec ele faz isso, né? Ele vai perguntando, a mesma coisa para ver se os espíritos vão dar resposta diferente. Eles não dão, olha lá. Ele continua respondendo, pela obra se reconhece o autor. Vede a obra e procurai o autor. Contudo, e aí a gente olha para a criação.
Olha para tudo isso que tem aí. E a gente não consegue imaginar a beleza, a grandiosidade, a perfeição de Deus. Uma florzinha que você olha, tem tantos, são rajadinhas, são tantas coisinhas pequenas ali, tantos detalhezinhos que foram pensados por Deus. E a gente não consegue imaginar, olhando aquilo, a grandiosidade de Deus. A gente consegue ir no museu apreciar uma obra de Da Vinci, de Picasso, e falar: meu Deus, que grande gênio da humanidade. Mas não consegue olhar para uma planta, para uma árvore, pensar: meu Deus, olha a grandiosidade. A gente não consegue a grandiosidade divina. A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Ele diz aqui: o orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que se denomina a si mesmo por espírito forte, pobre ser, que a um sopro de Deus pode se abater. Então, a gente percebe que quando a gente não acredita nessa grandiosidade de Deus, nesse poder, nessa bondade divina que está ali conosco o tempo todo, é porque nós somos muito orgulhosos. A gente não lembra que a gente é aquele pozinho lá, lembram? Que a gente falou no início? Nós somos aquele pozinho. Nós não somos nada. Mas a gente não quer ser esse pozinho. A gente quer se achar. A gente aprende alguma coisa, a gente já acha que a gente é o máximo. Não. O máximo é Deus. Se Deus quiser, amanhã eu farei isso e aquilo. Mas se Ele não quiser, não vai acontecer nada. Na mesa mediúnica, existe um momento lindíssimo para mim, que é quando os espíritos estão ali ajudando os espíritos obsessores, e o obsessor está ali querendo continuar naquela situação de fazer o mal, querendo continuar naquela dificuldade. E aí os amigos espirituais trazem uma palavra, e a palavra vem junto com uma força que qualquer um que esteja lá percebe. É uma força muito sublime. E eles dizem: aqui não mais. Aqui é o basta de Deus para você. O basta de Deus. E o basta de Deus, mesmo que naquele momento aquele espírito perceba como uma coisa ruim, ele não pode fazer o que ele quer, é a misericórdia de Deus, para que ele não se comprometa mais, para que ele não desça mais. Então, o basta de Deus, ele chega nas nossas vidas. Mas assim como o basta de Deus chega, as bênçãos de Deus também chegam. Todos os momentos, basta que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ver, e nós vamos perceber essa ligação, essa presença de Deus conosco. E assim nós encerramos. Desculpem o horário, mas aqui, como eu falei para vocês, é muito assunto, é muita coisa para falar sobre Deus. Felizmente, a gente já está aqui na nossa Casa do Caminho, em muitos lugares, conscientes disso. Conscientes do quão importante é estudarmos sobre Deus, é entendermos um pouquinho sobre Deus. Fiquem com Deus, fiquem em paz, que assim seja.